Joia. Então, voltando aqui, a gente está fazendo vamos começar agora, então, a implementação concorrente do problema de somar elementos de um vetor. Então, assumindo, por exemplo, que eu tenha duas threads, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse meu vetor, pegar uma parte dele e botar para uma thread somar, outra parte para outra thread somar, pegar o resultado de uma com o resultado da outra e somar, tá? Então, nesse problema, diferente do problema lá da multiplicação de matrizes, dos que a gente viu anteriormente de matriz vetor, a saída não é independente como a entrada, né? A gente tem independência de entrada de dados, que é um problema baseado em dados, né? De paralelismo de dados. Cada thread pode estar pegando elementos diferentes facilmente dentro da minha estrutura do vetor, mas elas vão fazer um somatório local de cada thread, e essa soma não tem um lugar para colocar esse resultado da soma na minha estrutura de dados de saída, porque o meu valor de saída é um único número, tá? Então, para evitar qualquer questão ainda de necessidade de sincronização, a gente vai resolver essa questão aqui. Por exemplo, quer dizer, tem diferentes formas de resolver. Uma maneira de resolver é justamente a gente aproveitar aquele argumento de retorno que a gente viu que tem no pthread exit, que a thread pode retornar, e aí a gente pega a soma, o resultado da soma local que ela tiver feito sobre o conjunto de dados que ela somou, e devolve no pthread exit lá para main. Então, também faz o join, né, porque ela tem que necessariamente esperar as threads terminarem para imprimir o resultado final, ela já faz o join, e aí pega o resultado daquela thread. E aí a gente deixa para main a tarefa final de consolidar a soma, né, de pegar a soma de cada thread e fazer essa soma final. Como a gente está assumindo que a gente não vai criar um número grande de threads, a gente vai estar ali meio que limitado ao número de processadores da máquina, essa soma lá no final vai ser de poucos valores, de 4, de 8, né, para um universo que a gente tem aqui, o exemplo que eu dei lá, um vetor de 1 milhão, né, de posições, então esses 3 ou 4 números ali na main não vai ter grande impacto, então a gente pode usar essa estratégia de dividir os dados, e aí a gente pode dividir, como a gente falou anteriormente lá com matrizes, né, posso pegar, por exemplo, se eu tenho 4 threads, dividir o meu vetor em 4 partes, e cada thread trabalhar sobre uma parte contínua. Posso usar a estratégia de todo mundo andar pelo vetor inteiro, mas ir saltando as posições, né? Qual que vai ser a melhor estratégia? Em termos de novo, em termos de divisão de tarefa, para ter balanceamento de carga, para a gente estar dividindo igualmente a tarefa entre as threads, é indiferente, porque eu vou estar dando, que se eu dou um bloco contínuo, ou se eu vou saltando elementos no meu vetor, a carga de trabalho vai ser idêntica, né? Outra estratégia é eu misturar essas duas abordagens, né? Que seria, ao invés de eu dar um bloco contínuo, que já é tudo que a thread vai fazer, eu daria um bloco menor, e como isso não, essa divisão não vai dar uma divisão exata, as threads vão saltando e pegando blocos menores até chegar ao final do vetor, né? 3 abordagens, né? Elas andarem de célula em célula, fazendo saltos, de acordo com o número de threads, elas andarem de forma contínua, pegando um bloco inteiro, elas pegarem um subbloco e ir saltando até chegar ao final do vetor. Todas elas me permitem dividir igualmente a tarefa entre as threads. A diferença vai ser no padrão de acesso à memória, né, como falei com vocês. Aí vai entrar a questão de como está configurada a memória da minha máquina, que tamanho eu tenho, que níveis de cache eu tenho, que tamanho de níveis de cache, e cada uma dessas abordagens vai poder se dar resultados melhores, a depender também de como vai funcionar o escalonamento da minha thread, né. Então, por exemplo, se acontece se eu pensar que eu tenho processadores virtuais, né, que eu tenho parte dos elementos lá do meu processador são copiados, mas não um processador inteiro. Então, se eu tenho um processador virtual, eu posso ter 2 threads alocadas ali. E aí, nesse caso, todos os níveis de cache são compartilhados por essas 2 threads, né? Então, se elas estiverem trabalhando em posições mais próximas, por exemplo, saltando de célula em célula, isso pode ser vantajoso, porque lá no nível de cache, lá em cima, digamos que eu tenha puxado os 1000 primeiros elementos do meu vetor. Se as minhas threads estiverem ambas trabalhando sobre esses 1000 elementos, mas, por exemplo, saltando de uma célula para outra, elas vão estar fazendo um bom uso da cache, né? Quando elas terminarem ali de processar esses 1000, é que vai ter uma nova carga de mais 1000 elementos.
E aí elas vão continuar compartilhando tudo que já puxaram na cache, mas cada uma pegando um elemento diferente. Se eu dividir isso, por exemplo, os 1000 primeiros vai para a primeira thread, os 1000 segundos vão para outra thread, e considerando que esses 1000 elementos enchem o meu primeiro nível de cache, e as duas estão ali compartilhando esse nível de cache, o meu padrão de cache, de acesso à cache fica ruim, porque elas vão ter que ficar disputando a cache com os elementos, porque elas não, quando uma pegar um elemento da cache, a outra for tentar ler, ele não está ali, vai ter que dar uma falha de cache, né? Então, agora, se eu tiver processadores físicos, né, reais, eu não compartilho esse nível inicial de cache L1, mas vou compartilhar L2 ou L3, né? E aí, provavelmente, na L3, o meu tamanho de memória é bem maior, e aí eu vou conseguir trazer esses 2000 elementos de uma vez só. Então, a estratégia de bloco vai ser benéfica, porque aí a primeira thread vai estar trabalhando nos primeiros 1000, a segunda no segundo, e quando elas puxarem para o nível mais de cima, L2 e L1, elas vão estar usando sozinhas aquela sequência, vão acessar todos os elementos, vão estar usando sozinhas, não vai ter outra thread disputando com ela, embora possa ter outros processos, né? Então, é aquela história, a melhor estratégia de divisão vai depender um pouco, ou a gente conhece a priori bem como é que está configurado o nosso hardware, conhece bem como é que é o esquema de alocação, conhece o hardware a ponto de saber qual é o estilo, né, de como é que está organizada a arquitetura multiprocessador, como é que está organizada a arquitetura de memória cache, tá? Conheço bem, sei o que vai acontecer na hora que as minhas threads executarem, já posso planejar qual a melhor estratégia de eu agrupar esses meus elementos. Se eu não conheço, até o meu programa vai rodar em máquinas, em princípio eu não sei como vai ser, né, eu posso justamente, talvez, implementar mais de uma situação dessa, mais de uma estratégia, e depois experimentar, né? Rodo com uma estratégia, rodo com outra estratégia, para o tamanho de vetor que eu vou usar normalmente, e experimento com o número variado de threads, até encontrar a configuração que vai ser mais adequada, se isso for necessário aqui na minha aplicação. Tá bom? Então, eu vou aqui usar a seguinte estratégia. Entre essas estratégias que eu citei, eu vou optar pela estratégia de dividir o vetor em blocos, em grandes blocos, tá? Até para ser um pouco diferente da que eu fiz anteriormente, que era com a matriz, eu fiz cada thread com uma linha e ela saltando, alternando as linhas, né? Agora, então, eu vou usar aquela outra estratégia de se eu tenho 4 threads, eu vou dividir o meu vetor em 4 grandes blocos, e a primeira thread vai processar o primeiro bloco, a segunda o segundo, a terceira e assim sucessivamente, tá bom? Vou usar essa estratégia aqui. Então, a função das threads, tenho que seguir aquela assinatura default, vou chamar de tarefa aqui novamente, e recebo como argumento um ponteiro para void. Aqui. Então, eu vou assumir o que eu preciso aqui, é que a minha tarefa receba, a minha thread receba um identificador, justamente para eu saber colocá-la no bloco correspondente. Então, eu vou ter um inteiro identificador. Aqui eu vou aproveitar e usar aquela outra abordagem que eu comentei para vocês, de fazer o typecast lá de inteiro direto para ponteiro para void. Como eu falei que tem muita gente que faz esse uso, e aí, na verdade, para não dar erro lá, não dar warning nessa conversão, porque eu estou esperando ponteiro para void, né? O meu identificador de thread, tipicamente eu uso um inteiro. Então, o que a gente estava fazendo anteriormente? Fazendo uma lock, alocando ponteiro para int, para fazer o typecast de ponteiro para ponteiro e não ter o warning, né? E aí, aqui, fazendo de volta um typecast, lá na main eu faria um typecast de ponteiro para int para ponteiro para void, e aqui na função da thread, um typecast de ponteiro para void para ponteiro para int. E aí, a gente não tem warning nenhum, trabalha com ponteiro mesmo. Mas, como eu falei, é comum a gente encontrar implementações e com essas versões mais atuais de compiladores, tem essa questão também, né? Os compiladores não dão ordem, mas para mostrar para vocês que tem essa possibilidade, né? Depois cada um escolhe o jeito que achar melhor. Só um parênteses, né? Sempre que a gente segue a sintaxe mais rígida de C,
a gente fica mais próximo do que a definição normal, mais básica da linguagem, que qualquer compilador atende. Então, ela tem a vantagem de, se eu sigo os princípios básicos, eu vou rodar isso em qualquer lugar com qualquer compilador, e se não deu ordem aqui, não vai dar ordem em lugar nenhum. Quando eu uso algum recurso, alguma benesse, né, algum benefício que o compilador está me dando, né, e aí eu fico meio à mercê daquela versão de compilador, se eu não quiser ter outros warnings em outro lugar que eu vá usar, tá? Tem essa questão aqui. Como essa é uma questão que é bem já usual, então eu vou, nessa versão aqui também, aproveitar para usar isso. Então eu vou assumir que eu vou ter um long int de identificador de thread lá na main, que eu vou fazer a conversão direto de int para ponteiro, de long int para ponteiro para void, e aí aqui é só eu fazer de novo, né, de ponteiro para void para int. Então eu vou ter aqui um identificador de thread, que vou fazer uma conversão direta para long int, sem precisar usar ponteiro, porque eu não vou ter criado ponteiro lá na main, tá? Então, eu faço uma tradução direta. Por que eu estou usando long int? Aí é para evitar um warning que eu teria mesmo assim, né? Que eu teria de qualquer forma, que é pelo seguinte, esse argumento é ponteiro para void. Aí, nesse caso, o que o compilador entende? Ponteiro para void, qual é o tamanho desse valor? É o tamanho que um ponteiro ocupa. Qualquer ponteiro ocupa o mesmo tamanho, que tem a ver com o endereçamento da máquina. Por exemplo, 8 bytes, tá? No meu caso aqui é 8 bytes. Então, se eu mantivesse usando o int aqui como identificador, embora seja possível, porque minhas threads são valores pequenos, o int é perfeitamente aqui adequado, até um short int daria. O que acontece é que na minha máquina o int é 4 bytes. Então, na hora que eu fosse fazer essa conversão, né, de ponteiro para void para int, ele ia dar um warning, porque eu estou indo de 8 bytes para 4. Tá? Então, eu teria um warning. Então, se eu ponho o long int, como o long int na minha máquina eu verifiquei, ele é 8 bytes, então não dá warning, porque eu estou indo de 8 para 8, tá? E aí, minimiza aqui minha possibilidade de erro. Então, esse aqui é o identificador da thread, tá? Bom, aí eu vou precisar fazer umas continhas aqui para fazer a minha divisão em bloco, né? Eu vou fazer todas essas contas aqui, eu vou identificar qual vai ser a primeira posição, e aí a primeira posição, eu sempre vou estar trabalhando com long int, já que a minha dimensão de vetor é long int, vou chamar de ini, vai ser o quê? O meu identificador, peraí, antes disso preciso calcular o tamanho do bloco. Long int, eu vou chamar aqui de bloco, Posso botar um tam na frente, tam bloco para ficar mais legível. O tamanho do bloco vai ser o quê? A dimensão dividido pelo número de threads. Eu estou dividindo em grandes blocos, né? Como isso aqui são números inteiros, tanto o DIN como o n-threads, essa divisão aqui é uma divisão inteira. Então, ele não vai me dar um número real aqui, não. Ele vai me dar um número inteiro e o que sobrar, sobrou, né? A gente vai ver como tratar o que sobrar. Então, ele vai, por exemplo, se meu vetor é 10, eu tenho 3 threads, essa divisão 10 por 3 vai dar 3, não vai dar 3.333, né? Porque os meus dois argumentos aqui são inteiros, o denominador e o numerador. Então, ele vai me dar 3. Então, se eu fizer 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. Aí, esse sobrar 1, aqui também eu vou usar a estratégia do que sobrar e eu deixar para a última thread, tá? De novo, por que eu posso fazer isso? Porque, comparativamente ao tamanho do vetor que eu vou usar, de 1 milhão de posições, e o número de threads que eu vou usar no máximo 4, a sobra vai ser no máximo 3, né? Então, é um número relativamente pequeno, quer dizer, vai dar uma sobrecarga bem pequena para a última thread, que é o que eu vou fazer. O que sobrar, eu vou colocar para a última thread, tá? Então, eu divido, agora eu sei o tamanho. Então, a posição inicial da minha thread vai ser o quê? O identificador dela vezes o tamanho do bloco, né? ID vezes bloco. Eu sei outra anotação aqui, bloco. Né? Aí só para a gente checar, deixa eu colocar aqui, isso é tamanho do bloco de cada thread, tá? Que cada thread vai processar. Então, por exemplo, a thread que recebe o identificador 0, e aí eu vou explorar isso, né? Passar o identificador 0 para a primeira thread, 0 vezes o tamanho do bloco vai dar 0, e ela vai começar no índice 0, tá? E se a thread é identificador 1, vai dar i
tam bloco. Então, naquele meu exemplo que eu tenho tamanho de bloco 3, i vezes 3, 1 vezes 3 vai dar 3, então ela vai começar na posição 3, e aí tá certo, porque a primeira thread vai olhar 0, 1, 2, 3 elementos, e a próxima começa no 3, 3, 4, 5. Aí a outra, que seria 2 vezes 3, vai começar no 6, né? Então, casa assim, perfeito aqui a configuração. Então, esse aqui é o elemento inicial do bloco da thread, tá? Então, aqui eu estou assumindo todas as threads vão enxergar o meu vetor que está aqui no espaço global, né? Todas vão enxergar o vetor inteiro, mas eu vou exatamente passar para elas em que intervalo elas vão trabalhar, usando essas duas variáveis. A próxima eu vou criar aqui, que é fim. Fim, eu posso fazer ini mais tamanho do bloco. Então, por exemplo, quem está lá começa na posição 0, o tamanho do bloco é 3, né? O fim vai ser 3. Aí eu vou até menor que fim, né? Que vai até 0, 1 e 2, né? Então, aqui funciona. Então, esse aqui, elemento final, né? Não processado, só para destacar aqui, que vai ser aquele menor do meu for, né? Não processado do bloco da thread. Porque esse elemento em si, ele já fica para o próximo bloco, né? Como a gente vai ver. Ok, então, sim. Aí, por último, o que eu preciso? Eu preciso de uma variável local aqui de soma, tá? Vou chamar de soma local, que vou inicializar com 0, e aí eu vou fazer um for idêntico ao que eu fiz aqui. Vou fazer long int, né? Tudo aqui tá long int, e dado que eu tenho uma dimensão long int para o meu vetor. Então, essa thread, ao invés dela fazer o que a versão sequencial faz, que é pegar todo o vetor, ela vai começar, a primeira posição vai ser o que eu calculei, a posição ini, né? I menor, enquanto, né, i for menor que fim, por isso o fim não entra nesse bloco, o fim já é da outra thread, como a gente viu, né? Ele já é o valor que já entra como primeiro da próxima thread, então ele só serve como parâmetro aqui para eu terminar o meu loop, e vou andando de posição em posição, já que eu estou usando a estratégia de dar um bloco contínuo para cada thread, tá? Então, aí, aqui eu estou, praticamente é o que eu faço na soma sequencial. Eu inicializei com 0, então eu já posso ir incrementando, vai ser vetor, aí o vetor, minha variável global, que eu estou acessando aqui, sem precisar ter passado para a thread, na posição i, tá? E aí eu tenho a soma completa, tá? Então, esse aqui é a variável local de soma de elementos, e aqui eu estou fazendo a soma, né? Soma os elementos do bloco da thread, certo? Então, veio o ini, fim, para fazer isso. Faltou aqui eu fazer o tratamento do último caso, né? Se eu tiver no último bloco, o que vai acontecer? Como falei, divisão inteira, o último bloco é que vai ficar maior caso eu tenha resto. Então, como é que eu sei que eu estou no último bloco? Pelo identificador da thread. Então, se eu for a última thread, eu vou perguntar aqui. Se o meu identificador for igual a número de threads menos 1, porque eu começo com o identificador 0, né? Então, se eu tenho 4 threads, a última thread tem identificador 3. 0, 1, 2, 3. Ela é 3. Então, se o meu identificador for 3, ele vai ser igual, número de threads que é 4 menos 1. E aí eu vou estar na última thread, ou seja, quem está executando essa tarefa é a última thread. Se eu sou a última thread, eu não vou nem discutir, eu vou atualizar o meu fim para DIN, tá? Se eu quiser economizar aqui um pouco, eu faço o seguinte, vou jogar isso aqui para cima, tá? Calculei o ini, que todo mundo vai calcular igual. Aí, antes de calcular fim, eu pergunto, eu sou a última thread? Se eu sou a última thread, se é de igual a thread menos 1, eu faço fim igual a DIN. Para eu ir necessariamente eu ir até o final do meu bloco, tá? Se não,
espera aí que eu tenho que copiar isso aqui de volta, porque eu tenho que deixar a definição da variável aqui, né. Estou querendo aproveitar aqui, não estou aproveitando. Vou deixar o fim aqui definido, elemento final não processado. Se ID for igual esse aqui, fim recebe DIN, deixa eu tirar essa definição aqui e vou jogar aqui, tá? Soma local, vou deixar aqui em cima, só para terminar de declarar todo mundo. Se não, o que eu vou ter aqui? Fim recebe NI mais TAM bloco, tá? Então, aqui eu estaria fazendo esse tratamento, né. Definir fim, aí se eu sou a última thread, eu atribuo, a dimensão para eu ir até o final do vetor, senão eu calculo a partir da posição inicial qual é o tamanho do bloco, né. Eh, trata o resto se houver, tá. Uhum. Aqui eu podia até bom, dá pra deixar, dá para fazer mais otimizações aí, mas eu vou deixar assim. Bom, e aí aqui eu vou então retornar, uma vez que eu terminei de fazer a soma, retorna o resultado da soma, local. Então aí eu vou usar o pthread, como eu falei com vocês, pthread exit, o pthread exit ele recebe também um ponteiro para void, para ser genérico como o meu argumento lá de entrada, tá. A gente não usou ainda o pthread exit, vou usar pela primeira vez aqui, mas eu já vou seguir a mesma abordagem que eu segui agora com arg, tá. Ao invés de fazer a tradução, o typecast, básico lá, né, de ponteiro para ponteiro, eu vou, fazer o typecast direto da própria variável, eh de resultado da soma, tá. E aí, especialmente, como essa minha variável soma local já é long int, né, eu não vou ter o warning, porque long int na minha máquina tem tamanho 8 bytes e ponteiro na minha máquina também tem tamanho 8 bytes. Então ele vai fazer essa conversão sem precisar dar o warning, soma local, tá. Então o retorno é ponteiro para void, para ser genérico, a minha variável é long int, estou passando, por valor, não é por referência, estou passando o próprio valor, e só fazendo o typecast para a função pthread não dá erro, tá. E aí o que vai acontecer? Lá quando eu fizer, como é que eu pego esse valor lá na main? Através do join, né, da função join, então eu vou conseguir pegar esse valor aqui lá na main, tá ok? Vou encerrar aqui mais uma vez e volto para fazer a sequência de implementar na main, ok? Até mais.